Terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para podermos conversar um pouco. Temos muitos assuntos. E antes de começar, evidentemente, vamos lembrar que hoje foi o dia que aconteceu a motociata lá em Brasília. Estou gravando esse vídeo exatamente agora às 16 horas. Estava por começar a motociata, né? Onde o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ficou de comparecer para levar palavras de fortalecimento democrático a todos os motociclistas presentes e levar aquela palavra de ânimo, de força, para que continuemos lutando por nossos direitos, por nossa liberdade. E certamente este evento vai marcar mais uma vez a força de liderança de Jair Messias Bolsonaro, o político mais fenomenal que já apareceu no Brasil. Não me parece que na história brasileira tenha aparecido algum líder como Jair Messias Bolsonaro. E isto é algo que faz-nos emocionar, nos deixar animados para continuar nesta luta, certo? Então, vocês vão ter maiores informações à noitinha, depois que acontecer o evento, e eu vou parar por aqui, porque estou gravando e não estou sabendo o que está acontecendo por lá. Mas o que eu sei é que se o Brasil fosse um programa de comédia, a temporada atual mereceria o prêmio Emmy de televisão. Porque em plena crise diplomática com os Estados Unidos e às vésperas de um tarifaço de 50% que ameaça sim pulverizar as exportações nacionais, a elite do governo brasileiro decidiu agir. Agora é nós, deixa com nós, que nós faz, nós resolve, né? Vamos representar aqui o Inácio, todo mundo junto, together, né? E que ação, hein? Primeiro ato, Jacques Wagner, o grande líder petista, né? Líder do governo no Senado, de turismo no imperialismo yankee, ou imperialismo americano, como eles gostam de chamar, né? Mas está lá de turismo. Ele resolveu agir, pegou o telefone, ligou para ninguém mais, ninguém menos que George W. Bush. Olha só, hein? Ele mesmo, George Bush, que já deve estar lá com seus quase 90 anos. Mas entende ele que Bush, como presidente aposentado desde 2009, poderia ou poderá resolver alguma coisa. E o Bush, que hoje só vive pintando seus quadros, né, seus retratos, é um conselheiro informal de ninguém atualmente. O que poderá fazer por ele? Por Jacques Wagner? Nada. Vamos lembrar que Bush, mesmo sendo republicano, é contra Donald Trump. Um republicano tão republicano que a sua filha fez campanha para Kamala Harris contra Donald Trump. Mas o Jacques Wagner achou que era uma boa ligar para o Bush. Afinal de contas, o nome é interessante, Bush. Mas a intenção do Jacques Wagner era mostrar que o Brasil ainda tem diálogo com os Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu. Mesma coisa que eu ligar para uns amigos que eu deixei nos Estados Unidos e dizer que tenho relações diplomáticas com os Estados Unidos. O problema é que ele escolheu falar com o homem errado e na época errada. É como tentar parar um trem de carga em movimento jogando isopor nos trilhos. O segundo ato irrisório, ridículo, que foi o quê? Uma comitiva de senadores brasileiros lá em Washington, munida de passaportes diplomáticos, ternos caros, ou até bermudas, né, como o Marcos Pontes, mas com discursos vazios. E qual foi o resultado disso? Nenhuma reunião marcada, né? Nenhuma conversa com algum representante do governo e gastando muito dinheiro. Nesse pequeno período, de sexta-feira para cá, já foram 500
mil reais nessa brincadeira. 500 mil reais para bancar hotel, jantares, passeios, passagem aérea, blá, 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 blá. Né? Enquanto os Estados Unidos negociam com o Japão, União Europeia, México, Índia, os nossos senadores se reúnem com eles mesmos, lá no saguão do hotel. É o encontro dos sem acesso. Sim, porque eles não conseguem acesso como ninguém de relevância no governo americano. E gastando essa epopeia aí de 500 mil reais dos cofres públicos, o dinheiro do povão. E essa é uma informação na Gazeta do Povo, antes que me perguntem. R$500 mil torrados para nada. O Brasil pagou caro para os senadores não fazerem absolutamente nada em solo americano, a não ser posar para fotos, para mostrar para a família, né? E simular aí uma diplomacia que não existe. O terceiro ato ridículo. Mauro Vieira, chanceler da República, ficou em Washington até agora, à espera de um sinal de Donald Trump para poder negociar. Ficou esperando, assim como um estagiário fica esperando o CEO da empresa, né, para levar uma bronca. Sabe aquele funcionário que recebe o recado, olha, o patrão está te chamando na sala dele, e ele vai lá todo encolhidinho, já sabendo que vai levar uma bronca? Mais ou menos assim o Mauro Vieira. Mas o sinal veio. Não o sinal que eles esperavam. O sinal que veio foi o acordo dos Estados Unidos com a União Europeia, tarifas reduzidas para o Japão, e para o Brasil absolutamente nada. Enquanto isto, ontem, segunda-feira, lá em Buenos Aires, a terra do tango, Buenos Aires virou palco de mais um capítulo da diplomacia de alto nível. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Kristi Noem, aterrissou na Casa Rosada para se encontrar com Javier Milei e assinar um memorando de intenção com a proposta de iniciar um processo para que os argentinos não necessitem mais de vistos para permanecer nos Estados Unidos por 90 dias. Deixa o meu helicóptero passar aqui que está me atrapalhando, né? Não sei porquê, mas... Então, o que acontece? Esta é a diferença de governo. O Javier Milei, que todo mundo chamava de louco, de maluco, deixou a vida da Argentina em ordem, bonitinho. O pessoal está podendo comprar dólares para guardar. Está tendo uma inflação super baixa agora. E ainda consegue essa proeza de ser ofertado com a possibilidade de qualquer argentino permanecer nos Estados Unidos por 90 dias sem a necessidade de vistos. Enquanto alguns ministros no Brasil estão perdendo os seus. Ai, meu Deus, que vergonha. Vergonha nada, eu até contente. Que vergonha. Eu quero mais é que eles percam tudo. Essa que é a verdade. Então, não podemos esquecer que, além disto, a Argentina acertou um acordo com os Estados Unidos em que praticamente 90% de seus produtos exportados aos Estados Unidos entrem na terra do tio Sam com tarifa zero. Isto é saber negociar, escolher o lado certo. Agora aqui no Brasil, o Inácio segue culpando Jair e Eduardo Bolsonaro por todas as desgraças, como se eles estivessem no poder. E com isso a nossa tragédia vira uma tragicomédia. Um país que não consegue nem marcar uma reunião com quem realmente manda, mas acredita que uma ligação para George Bush resolverá tudo. O mundo gira ao redor de Donald Trump. Gostem dele ou não gostem, esse pessoal tem que entender isso. Não dá para bater de frente com o homem mais poderoso do mundo. Podem gostar dele, podem odiar Donald Trump, mas é ele que tem a caneta na mão, é ele que dá as ordens. Só que o governo brasileiro continua orbitando ao redor aí de fantasmas do passado, falando com figuras obsoletas,
promovendo viagens decorativas e ignorando a geopolítica atual no planeta. Verdade que o Brasil do Inácio virou uma peça de teatro diplomático. Tem cenário, tem atores, tem verbas, tem até a plateia convidada a comer mortadelas, mas não tem roteiro e nem direção. E quem paga o ingresso para esse show de horrores somos todos nós. Enquanto o Brasil brinca com fósforos perto de um barril de pólvora. Muitos ainda não se deram conta do que realmente pode ocorrer com os brasileiros, caso a situação chegue a um extremo de um rompimento diplomático, por exemplo, que eu peço a Deus que não ocorra. Seria ótimo a nível político para nós, mas seria trágico pelas consequências econômicas que os brasileiros teriam que pagar, né? Porque, afinal de contas, nós queremos solução, sim, mas queremos ter condições de tocar nossa vida também. Por isso que é necessário um estadista para lidar com essa situação. Imaginem os senhores a situação chegar no nível de romper diplomaticamente com os Estados Unidos e correr o risco de ficar fora do sistema SWIFT de transferências bancárias. Isto arrasaria a economia brasileira. Os que merecem e os que não merecem também. Indústrias, empresas, todas seriam enterradas vivas. Tudo isso, por mais distante que possa parecer, não é impossível que ocorra. Até porque o governo americano não morre de amores ao governo brasileiro. Não somente Donald Trump, mas principalmente o secretário de Estado Marco Rubio. Ele não disfarça sua aversão ao governo de Inácio, desde que assumiu o posto de Departamento de Estado, lá na gestão Trump 2. A fala de Marco Rubio sobre o Brasil tem sido tão gelada quanto cortantes. Geladas e cortantes. Para ele, o Itamaraty virou o braço ideológico de regimes bolivarianos reciclados. E o Inácio, um fantoche de fóruns globais que defendem a Venezuela, né? Sem a liberdade de expressão. Marco Rubio enxerga o governo petista como uma ameaça, não só à estabilidade regional, mas à própria ordem democrática. E ele está disposto a agir. Agora, outra questão que inclusive a mídia consorciada pouco comenta é que há poucos meses o Brasil estava celebrando acordos energéticos com a Rússia, como se tivesse descoberto o petróleo no quintal. E agora estão vendo o diesel russo escorrendo pelo ralo diplomático. E qual o motivo disso? Pressão dos Estados Unidos. E claro, a velha amiga inflação. Como se não bastasse o fator geopolítico, os preços do diesel russo dispararam, fruto da instabilidade do mercado e do custo logístico crescente para manter esta rota alternativa de importação da Rússia. E o resultado disso qual é? Importadores brasileiros já estão pulando fora do barco antes que ele afunde ou antes que ele exploda. Isso tudo é matéria de jornal do dia de hoje. Com isto, o Brasil mais uma vez se vê numa encruzilhada energética montada pela sua própria diplomacia disfuncional. Por quê? Porque se aproximou da Rússia como quem desafia o Ocidente, acreditando que poderia flertar com Vladimir Putin sem consequências. E agora a fatura está chegando. Fato é que se o Brasil tivesse um estadista como Jair Messias Bolsonaro no comando do governo brasileiro, ele já teria entendido perfeitamente que o Brasil produz nada do que os Estados Unidos precisam. O Brasil produz nada do que os americanos necessitem. Mas que eles americanos sim, nos podem ser imensamente úteis na qualificação de nosso aparato produtivo
e de nossa gente, e em tudo que tem a ver com a economia do conhecimento. Um estadista brasileiro teria começado por evitar responder aos americanos em linguagem de botequim, esbanjando demagogia, né? Esbanjando uma preguiça intelectual e se mostrando determinado a engajá-los numa discussão séria, querendo bater boca. Com isto, sob a mira da diplomacia dura de Donald Trump e a vigilância estratégica do secretário de Estado Marco Rubio, empresas brasileiras já começam discretamente a recuar das importações russas. Não por vontade própria, mas por temor. Não só o recado dos Estados Unidos como o recado da OTAN são muito claros. Quem negociar com Moscou poderá ficar isolado do Ocidente, isolado de Washington. E para muitos empresários não vale a pena brigar com a maior economia do mundo por causa de combustível, com bandeira soviética. Mesmo com tudo isto, ainda pela manhã, hoje, me aparece aí como eu posso chamar, o economista com curso de verão. Ele fez um cursinho de verão de economia, né? E é hoje o ministro da economia, o Fernando Haddad, dizendo que a conversa do Inácio com Donald Trump, se possível, não pode ser uma conversa de viralatismo. Eu levei meia hora para entender o que era viralatismo, até sacar que ele descaradamente chamou Donald Trump de vira-lata. Ora, como que ele quer conversar com Donald Trump ofendendo? E é justamente isso que tem acontecido. Todas as falas do Inácio e da sua turma são de ataques a Donald Trump. Esse é o nível de quem procura por soluções. Se houver conversa de vira-latas, certamente não será a de Donald Trump. Então, eles continuam brincando com a coisa, continuam fazendo de contas que estão procurando diálogo. O próprio Inácio disse hoje que vai deixar o tarifaço chegar para depois conversar. Eu não sei o que ele está pensando. Ou será que ele está pensando que nós somos trouxas e não perceber que é justamente isso que ele quer? Ele quer levar o país à miséria para ter o controle, para manter a sua militância numa coleira de benefícios sociais. É isso que ele está querendo? Ele está querendo que o restante da população se ajoelhe e peça também ajuda através de benefícios? É assim que ele espera resolver a situação no Brasil? Porque o seu desejo é ser, sim, ditador, se perpetuar no poder, no cargo, como está Nicolás Maduro, que mesmo quando perde a eleição, não deixa o palácio de governo. É isso que ele está querendo, só pode ser. E ninguém para prestar atenção no desastre que isso pode significar. E eu aqui até quero prolongar um pouco o vídeo para esclarecer um assunto que é muito sério, para quem quiser ouvir, evidentemente, né? Porque em casos extremos, vamos citar como exemplo a Rússia para os Estados Unidos, chegou num caso tão extremo que impôs sanções severas para a Rússia, excluindo a Rússia do sistema SWIFT de transações financeiras ao redor do mundo. E o que significa isso para quem não entendeu? Porque o Brasil corre esse risco também, se ninguém sentar e conversar como deve ser conversado com Donald Trump. Imagine um país que acorda e de repente suas empresas não conseguem mais pagar fornecedores lá no exterior. As exportações param nos portos. Bancos recusam ordens de pagamento vindas do exterior para o Brasil. O câmbio entra em colapso. Investidores fogem. E o povo? O povo sequer entende o que está acontecendo. Esse seria um cenário de um Brasil fora do sistema SWIFT,
Uma hipótese que hoje habita os pesadelos dos economistas, mas que diante das crescentes tensões geopolíticas já não é mais tão absurdas quanto parecia ser há alguns anos. Para quem não sabe, o sistema SWIFT é a espinha dorsal de comunicação financeira global. Um sistema que conecta mais de 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países. Não é um banco, não é um sistema de pagamento direto. É algo mais poderoso. É uma rede que diz para onde o dinheiro vai, quando vai e por que vai. Ser excluído do SWIFT é, portanto, ser excluído da economia global. Não se trata de um bloqueio apenas para envio de valores ou recebimento de valores. A desconexão é total e bilateral. Se o Brasil sai da rede, não apenas não poderá mais enviar ordens financeiras, enviar pagamentos para fora do Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, como também não poderão mais recebê-las. Não se manda e não se recebe, porque o SWIFT está cortado. Bancos americanos, por sua vez, ficam cegos diante das instituições brasileiras. Elas passam a ser inexistentes ao resto do mundo dentro do sistema SWIFT de transações. Seria o silêncio absoluto do canal que move trilhões de dólares todos os dias. A comparação é bruta, mas é precisa. Sair do sistema SWIFT é como cortar cabos submarinos de internet. Você fica simplesmente sumido, você desaparece do radar financeiro mundial. Transações financeiras, cartões de crédito e cartões de débitos internacionais deixam de funcionar no Brasil. Se você tem um cartão lá de fora do Brasil, ele deixa de funcionar aqui. YouTubers brasileiros deixam de ser monetizados. Sabiam disso? Para quem não sabe, o YouTube monetiza os criadores de conteúdo em dólares. E quando faz o pagamento, o valor é convertido em reais. Se o Brasil for excluído do sistema SWIFT, todos os YouTubers brasileiros deixarão de ser monetizados. O dinheiro ficará preso em algum lugar. Ficará preso lá no Google. Aí um brasileiro vai ter que abrir uma conta lá fora para que de alguma maneira esse dinheiro venha para o Brasil. Não se sabe de que jeito. Porque sistemas virtuais, né? Tipo Zelle, Apple Pay, PayPal, tudo deixa de funcionar. Porque, muito embora a transação seja feita, os bancos precisam se comunicarem para fazer a transferência do montante. Para empresas brasileiras, isso significa um colapso imediato. Sem acesso a pagamentos internacionais, importações, exportações, câmbio, investimentos e até uma simples transferência de familiares. Brasileiros que mandam ajuda a filhos que estudam fora, ou filhos que moram no exterior e mandam dinheiro para casa aqui no Brasil. Tudo é interrompido. E qual seria a solução? Aí é o problema. Por quê? Você tem que ter uma conta fora do Brasil, e como você faz para ter acesso a essa conta? Você vai ter que viajar toda hora, todo mês, para fora do Brasil para retirar o dinheiro e voltar com o dinheiro na mão? Isso não é a solução. Não existe alternativas viáveis. A princípio não existe. Em resumo, não existe nenhum sistema simples que possa substituir o sistema SWIFT numa economia como a brasileira, que é altamente dependente de bancos norte-americanos e europeus. Tudo que diz respeito a exportações precisa do sistema SWIFT. Ah, mas tem um sistema CP, não sei das quantas, da China. Tem, mas é extremamente limitado. Você teria que ter uma conta lá na China. É pouquíssimo usado.
Além disso, estabelecer acordos bilaterais de emergência ou emergenciais com outros países passa a exigir aí tempo demais, uma diplomacia de infraestrutura tecnológica e, acima de tudo, confiança. Um ativo que está ficando escasso no Brasil, principalmente se sofrer sanções. Perde-se a credibilidade. O que assusta, porém, não é apenas o cenário técnico, mas a apatia estratégica do Brasil, enquanto potências ao redor do mundo se movimentam para diversificar seus sistemas de pagamento e construir uma resiliência financeira. Só que Brasília insiste em ignorar a fragilidade de sua posição, principalmente internacional, e fica apostando em retóricas, blá blá blá, ideológico, né? E uma fé muito cega no bom senso diplomático, que não existe no Brasil. O Brasil ainda está no sistema SWIFT, mas por enquanto o que podemos dizer é o seguinte: até quando? Por quanto tempo? E se sair, quem vai responder à primeira chamada de socorro dos brasileiros? Então é uma coisa que, muito embora não seja comentado, não seja dito, se faz necessário trazer à tona. Até porque, a meu ver, é sempre muito melhor nos colocarmos atentos a tudo que está acontecendo, até para não sermos pegos de surpresa. Até para não sermos pegos de surpresa. Eu já estou aqui traçando meus planos, caso uma coisa nesse nível aconteça, separando qualquer moeda que eu acho, enfiando no saquinho e guardando. Parece brincadeira, mas não é sério. Porque na atual conjuntura, tudo pode acontecer. Pelo menos se o tal Inácio resolver bancar o irresponsável total em afundar o Brasil deliberadamente. E eu falo deliberadamente porque ele tem chances ainda de resolver a questão de forma diplomática. Pegue no telefone e ligue. Se Donald Trump vai atender ou não vai atender é outra história, mas faça isso, de preferência ao vivo, para que o mundo veja que você, Inácio, está realmente tentando solucionar o problema. E não ficar com esses discursinhos para sua militância petista, num salão fechado, né? Pessoas convidadas só para te aplaudir qualquer bobagem que se fale. E pare de ficar mandando recados ridículos, tipo viralatismo através do seu pau-mandado Fernando Haddad. Faça como o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que mesmo penalizado injustamente, mesmo sob pressão, mesmo doente, debilitado, ainda fala em Brasil, pátria, família e Deus. Bom, Deus para o Inácio é meio complicado, né? Porque a gente sabe que comunista geralmente é ateu. Não que os ateus sejam comunistas, mas essencialmente comunista é ateu. Eu não conheço nenhum comunista religioso. Mas, por enquanto, é isso que nós temos. Deixa eu abrir a página do jornal, ver se tem alguma novidade, porque hoje em dia está assim, né? Ao Haddad, canais de negociação com os Estados Unidos estão sendo desobstruídos. Estamos avançando. E, por outro lado, Mauro Vieira retorna ao Brasil sem reunião sobre tarifaço com Washington. É uma contradição que não tem tamanho, né? Mas, meus amigos, por hora é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, ajude o canal a caminhar. Vamos lutar para fortalecer esta opção de comunicação que nós ainda temos. Eu conto com vocês, chamem os amigos para me acompanhar, deixem os likes que me ajuda muito, né? E desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.